Boa tarde, ouvintes do Ponto P da Rádio Guarujá. Eu sou a Ângela Dalmolin, do Jornal dos Condomínios, e esse é a coluna JC na Rádio. Venha fazer parte desta nova forma de falar em condomínios. Hoje nós estamos aqui no espaço da liderança administradora de condomínios. Queremos agradecer aí esse espaço e também agradecer ao Neto da Market for You, que nos enviou aí uns mimos para a gente ter uma entrevista mais gostosa. Literalmente gostosa, né? Hoje a gente está aqui com a Neia Lenco, que é gerente de projetos da Portal Sul e especialista em segurança contra incêndios. E também com a Sandra de Souza, que é síndica profissional, sócia da Souza e Gestão Condominial. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindas, muito obrigada. Hoje a gente vai falar aqui sobre questões de problemas elétricos, né, retrofit elétrico e tal, e eu gostaria de começar contando um case de um edifício, do edifício Orion em Curitiba, que eu acompanhei pessoalmente, né, e que a gente até fez uma matéria para o jornal, alertando sobre o ocorrido. O que aconteceu? Houve um estouro do quadro de luz do prédio. Na ocasião, um eletricista foi chamado para fazer o conserto, mas uma semana depois, todas as instalações do prédio, instalações elétricas do prédio, entraram em curto-circuito, causando uma explosão e um pequeno incêndio no 8º andar do edifício. A partir daí, verificou-se que o problema era maior do que se supunha. Foi constatado que toda a fiação do edifício estava comprometida devido ao tempo de uso, falta de manutenção e outros problemas que precisariam de uma reforma geral na estrutura elétrica. A reforma começou, porém, o problema levou 9 meses para ser resolvido. Dificuldades como exigências dos bombeiros, lentidão para a liberação do seguro, o desentendimento entre os moradores, os proprietários, aliado à má gestão, fizeram com que os problemas se estendessem muito além do esperado. Ou seja, ficaram 9 meses nessa situação, né? O que aconteceu com o prédio? Não havia eletricidade nas áreas comuns, nem nos apartamentos. Com isso, os elevadores não funcionavam, o prédio não tinha luzes de emergência e os moradores tinham de andar pelas escadas, com lanternas, com velas, com lampiões, ou ter as suas próprias lâmpadas de emergência. Alguns inquilinos se mudaram do prédio tirando a mudança pelas janelas, pois os elevadores não funcionavam. E para piorar a situação, tentaram assaltar o prédio várias vezes, aproveitando a ausência de luz e o aparente estado de abandono. Eu acompanhei pessoalmente, subi esses 8 andares, que era de uma amiga, de uma conhecida, e eu sempre visitava ela em Curitiba, e acompanhei, encontrava as pessoas, até o síndico conheci nas escadas do prédio, né? Então, assim, foi uma situação apocalíptica. Eu vou perguntar para a Neia, problemas generalizados nas instalações elétricas costumam ocorrer em condomínios mais antigos, mas é importante que os síndicos de edifícios novos também estejam alertas, né? Quais os sinais que devem ser observados e que indicam que está na hora de fazer uma manutenção elétrica no condomínio? Bom, vamos lá, que história, né? Nossa Senhora, vamos embora. Primeiro, a instalação elétrica, por via de regra, ela deve ter manutenção a cada 2 anos para as instalações de baixa tensão, que são as instalações convencionais que a gente tem aí em todos os condomínios, e condomínios que têm alta tensão, que são os transformadores dentro do prédio, eles devem sofrer manutenção anual. Dito isto, está aí o primeiro alerta. Então, se você seguir esse rito da cronologia das manutenções, você vai diminuir consideravelmente o seu risco de uma pane elétrica. Mas a gente também tem outros indícios que o próprio sistema nos demonstra, né? Então, o principal deles é o desarmar disjuntores. As pessoas acham que o disjuntor está lá desarmando o que está com problema e, na realidade, ele está cumprindo a função dele, que é proteger as instalações. Disjuntor desarmando, lâmpadas queimando com muita frequência, cabos derretendo, cheiro de queimado, são fortes indicadores de um problema sério e que, quando a gente está falando de prédios mais antigos, tem a indicação normalmente de retrofit elétrico. Tá. Sandra, entre a apresentação de orçamento, né? Então está com problema, você vai lá, contrata uma empresa, entre a apresentação do orçamento e a entrega da obra, né? Qual a parte que os moradores mais gostam
E qual a parte é a mais desafiadora quando falamos em uma manutenção que não fica aparente, como é o caso do retrofit elétrico, né? Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade, né? E assim, ó, quando se tem uma obra, qualquer obra que se vai fazer no condomínio, a primeira coisa é os orçamentos. E isso já é um problemão para o síndico, porque ele tem que achar as empresas, tem que ir atrás. E muitas vezes tem alguns condôminos que se acham espertos e entendem do assunto e também querem ajudar e muitas vezes até atrapalham. Mas o que acontece? A gente vai fazer o orçamento e vai levar para uma assembleia, mas não é uma coisa que é visível, que os condôminos vão lá e vão dizer é uma obra necessária, como um reboco, uma coisa que esteja aparentemente aparecendo. É uma coisa que eles não vão ver. Então, a gente tem que fazer um orçamento, geralmente, com empresas sólidas no mercado, que alguém já indicou, que alguém já fez serviço, para a gente ter um adendo para chegar numa assembleia e poder explicar aos condôminos o porquê fazer a obra e com quem fazer, que tem esses dois pontos. E o que mais o condômino gosta é o final da obra, que ele vê que realmente não era uma obra necessária, mas ao final ele diz, realmente estava horrível e a gente não percebia. A gente só percebeu após o término da obra. Isso Ou então acontece. quando começavam a dar esses sinais. Sim. Sim. Né? Quando apareciam os sinais. Né? Como que um fornecedor pode ajudar o síndico quando o assunto é explicar ao morador o que vai ser feito? Essa pergunta é muito importante, pelo seguinte, eu posso falar o que a gente faz na Portal Sua Energia, que eu acho que é um excelente exemplo. O síndico é um leigo, ele precisa de um suporte técnico. Então, além de todo o levantamento, entendimento do que é o problema que está acontecendo dentro daquele condomínio, né? Quais são as soluções possíveis, os aspectos legais são orientações que a gente sempre cuida para passar para o síndico, mas nós temos uma tarefa muito importante que é levar isto na Assembleia para os condôminos. Então, esse é um trabalho que nós fazemos, a gente vai com uma equipe de engenharia, inclusive, e a gente monta uma animação bem didática explicando o que acontece com as instalações elétricas de todo mundo. E depois a gente mostra exatamente como é que está a instalação elétrica daquele condomínio. É basicamente um laudo que o cliente recebe, mas tendo ali um engenheiro para tirar dúvidas, né? Para apresentar qual é o case, mostrar quais são os problemas e tal. Então ele tem um suporte muito bom, de maneira que o leigo ou a pessoa que entende um pouquinho mais vai entender o problema e vai entender a solução. E aí fica fácil aprovar a obra, porque todo mundo entende a necessidade dela. Sim. E essa necessidade, quais são os perigos de não fazer um retrofit, não fazer essa manutenção? Pode dar alguma explosão, alguma coisa assim, que tu tem um histórico assim pra gente saber? Tem casos extremos, sim, claro que isso são casos extremos, né? Mas a gente começa com pequenos problemas, né? Primeiro, os prejuízos. Prejuízo que a fatura de energia elétrica vai lá nas alturas, porque instalação elétrica aquece, esfria, ela faz um movimento. E esse movimento faz com que a capa protetora dos cabos vá se rompendo, vá se ressecando com o tempo, vai se rompendo e dentro da tubulação aquilo vira uma maçaroca. Fora isso, vai afrouxando as conexões, com isso você tem perda de energia. Quando você tem perda de energia, você está pagando, passou a energia no relógio, então você está pagando para a Celesc, no nosso caso aqui, e você não está consumindo essa energia. Isso a gente está falando de dano do bolso, né? Onde dói o bolso. Mas aí a gente tem outras questões aí, que vem questão de lâmpadas queimando, equipamentos eletroeletrônicos. Aí nós vamos partindo já para a questão mais severas, em que você pode ter uma pane dentro elétrica, tanto na área condominial como no apartamento, né? E casos, assim, absurdos, a gravidade vai se elevando ao ponto de uma história como a que você contou aqui pra gente, que é um colapso muito severo, né? A ponto de ficar sem energia 9 meses. 9 meses, é verdade. Sandra, uma pergunta aí que a gente sempre faz para os nossos síndicos entrevistados, né? É sobre o nosso trabalho, sobre o Jornal dos Condomínios. Qual a contribuição que o Jornal dos Condomínios tem na tua rotina de trabalho? Então, o Jornal dos Condomínios, para mim, eu sempre recebo, seja ele online ou impresso. Antigamente, quando ele era só impresso, eu lia as matérias, mas às vezes a gente esquece.
porque não é toda hora que a gente está lendo a matéria. E eu tinha um condomínio que eu até precisava fazer um retrofit. E o que aconteceu? Meu cachorrinho, eu tinha um cachorrinho na época, e ele só fazia xixi em jornal. Então eu não conseguia nenhum jornal. Eu peguei um dos condomínios e fui botar pro meu cachorrinho fazer xixi. E quando eu botei ele no chão, eu ouvi uma matéria sobre instalação elétrica. Na mesma hora eu recolhi o jornal e disse, não, esse jornal é muito importante, me devolve aqui. E aí eu peguei um outro jornal pro meu cachorrinho fazer o xixi. Então, assim, é de suma importância esse amparo que o Jornal dos Condomínios dá a nós síndicos. Que legal essa história, que legal. Obrigada, né? O jornal mil e uma utilidades, Viu? Inéia, qual que é a contribuição que o jornal tem na rotina do teu trabalho enquanto empresa? Nossa, fundamental. 1000 razões, mas vamos lá. Primeiro que eu acho que esse é um grande elo, né? Entre essa questão dos síndicos e os fornecedores, né? Essa junção é muito importante. As matérias, então, nem se fala, né, gente? Extremamente úteis. O Jornal dos Condomínios tem uma coluna específica que é chamada Elétrica Condominial, que fala sobre problemas de instalações elétricas e prevenção contra incêndio. Então, extremamente focado aí com o nosso tema de hoje, né? E a gente utiliza muito, eu particularmente, que costumo fazer o atendimento para os clientes síndicos, eu mando muitas matérias como para dar subsídio a eles naquilo que a gente está vendendo a ideia, né? Principalmente para que eles possam levar para os moradores. Porque o síndico ele tem a oportunidade de conversar com a gente diretamente, mas às vezes o morador não. E um artigo do jornal é fundamental para dar sustância àquilo que a gente está passando para eles. Que legal, obrigada. Então, pessoal, é isso. Hoje foi sobre retrofit elétrico com a Néia e com a síndica Sandra. E até a próxima quarta-feira no programa Ponto P, a nossa coluna JC na Rádio. Até mais, pessoal.